Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje é a segunda aula de gestão de arquivos, dia 14/2/2023. Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco mais sobre arquivos, né? Ontem a gente falou bastante aqui sobre os aplicativos que nós falamos. De repente, alguém de vocês tentou instalar o aplicativo, não conseguiu. De repente, se quiser alguma informação sobre esses aplicativos, alguma orientação, nós estamos à disposição de vocês. Boa tarde, Elizabeth. Seja bem-vinda. Então vamos lá, vou colocar aqui uma apresentação e a gente vai falar um pouco mais sobre os arquivos. Nós já fizemos aqui uma breve introdução. Nós falamos que arquivos, eles estão em todos os lugares. E quando a gente fala de arquivo, a gente fala de documentos, né? Documentos que precisam ser guardados. Se é um documento que não há necessidade de guardar, então ele não faz parte de nenhum arquivo, mas todo documento tem a sua importância. Boa tarde, Luzia. Seja bem-vinda. Todo arquivo tem a sua importância. Todo documento tem a sua importância, né? Se o documento não é tão importante, então não há necessidade de guardar. Mas eu vou falar de alguns documentos pessoais nossos que são muito importantes. Quando a gente nasce, nós temos a nossa certidão de nascimento, cartão do SUS e o cartão de vacinação. Então são três documentos muito importantes e o nosso CPF. Quando a gente nasce já tira o CPF também. Então o CPF, certidão de nascimento, o cartão de vacinação e o cartão do SUS. São 4 documentos importantes que nós tiramos aí quando nascem, né, os nossos filhos. São 3 documentos importantes que a gente precisa ter e precisa levar para onde a gente vai. E esses documentos são tão importantes que a gente precisa guardá-los com muito cuidado, né? A gente precisa guardar para manter a conservação desses documentos, né? Hoje já conseguimos fazer aí o RG da criança. Quando ela nasce também você já consegue fazer, não é fácil ali tirar as fotos e tal, um pouco difícil, mas você consegue fazer. Minha filha, quando ela nasceu, ela tirou o primeiro RG com 2 meses de idade, então ela foi muito difícil tirar as fotos, mas a gente conseguiu fazer as fotos, né? E a primeira identidade dela tinha 2 meses. Então hoje é muito fácil, né? Então tem aí todos os documentos e é mais fácil você carregar o RG do que você carregar, né, talvez ali o certidão de nascimento. A primeira via da certidão de nascimento ela é bem grande, então ela é bem desconfortável para carregar. Aí se você pegar ali uma segunda via, ela é pequena, então é fácil de você carregar essa certidão de nascimento. Mas eu aconselho vocês, né, a fazer o RG da criança, porque tendo o RG você já pode guardar, né, o certidão de nascimento. E olha que bacana, você vai guardar onde? Nos seus arquivos, né, esses documentos precisam ser muito bem guardados, porque essa certidão de nascimento ela vai ser substituída quando essa criança casar, se ela casar, é lógico. Então, no casamento, a certidão de nascimento é substituída pela certidão de casamento. Uma vez que a certidão de nascimento foi substituída pela certidão de casamento, você nunca mais terá certidão de nascimento, tá? É uma ida sem volta. Agora, ou você vai ter uma certidão de divórcio ou vai ter uma certidão de viúvo, né? De viúvo ou de viúva, assim, melhor dizer. Então não tem volta, né? Uma vez que a gente entrou no matrimônio, no casamento, a gente perde a certidão de nascimento. Mas são documentos, isso, Cíntia, na questão de óbito.
Ou você vai ter a certidão de óbito, né, que já não vai precisar mais dela, ou você vai ter, no caso de pessoas que são casadas, né, vai ter a certidão de viúva. Então, assim, sempre vai ter nunca mais certidão de nascimento. Então, esses documentos são muito importantes. Imagina só, a criança nasceu e ela vai casar com seus 25 anos de idade. Agora pensa, você guardar uma certidão de nascimento, né, até aquela criança inteirar 25 anos de idade, ou seja, você vai guardar esse documento 25 anos. E qual estado que esse documento vai chegar aos 25 anos, quando essa pessoa vai casar? Aos 30, quando ela vai casar? Né? A maioria das pessoas tem que pedir uma segunda via, porque a primeira já não consegue nem mais identificar, né? Pela primeira ali tem que pedir uma segunda via. Boa tarde, Camila. E até a questão de transferência de imóveis, hoje há uma regulamentação que quando você vai transferir um imóvel seu, por exemplo, você é casada, você precisa transferir um imóvel, você tem que ter uma certidão de casamento atualizada. Ou seja, aquela sua lá de 10 anos atrás já não serve mais. Você tem que ter uma certidão atualizada. Então, são leis que, no caso, nem são leis, né? São algumas emendas que vão entrando. Boa tarde, Luísa. E aí pode ser que muda, né, a qualquer momento. Mas por enquanto está assim, né? Tá tendo essa obrigatoriedade de tirar uma segunda via. E essa segunda via vale por pelo menos um ano. Bom, então são documentos, né, pessoal, e precisam ser guardados. Imagina a certidão de nascimento ser guardada aí, como eu disse anteriormente, 25 anos. Qual é o estado dessa certidão? Se ela estiver bem guardada, eu aconselho vocês em plastificar esse documento. Né? Os dos meus filhos são todos em plastificado. Então a gente plastificou a certidão de nascimento e a gente guardou no nosso arquivo. Se você guarda ele bem guardado, né, você vai ter facilidade, né, quando você precisar. Eu conheço pessoas, né, que quando tira a certidão assim de nascimento do bolso, coitado, dá trabalho para ele poder abrir ela em cima de uma mesa, né, porque os pedaços assim já estão separadinhos, né, porque dobra ela, a certidão de nascimento assim, dobra ela em 20 partes, né, e aí ela, quando abre assim, ela separa as 20 partes, fica parecendo uma dama, mas tudo bem, né, nós estamos aprendendo hoje que nós devemos cuidar melhor dos documentos, começando pelos nossos, dos nossos filhos, depois da empresa. Quando a gente vai para uma determinada empresa, toda empresa produz documentos todos os dias. Toda empresa, guardem isso, pessoal. Toda empresa produz muitos documentos todos os dias. E esses documentos podem ser descartados? Alguns sim, outros não. Outros precisam ser guardados por um determinado tempo. E depois, né, que aquele documento já não tem mais o valor jurídico, aí sim a gente pode descartar esse documento. Bom, vamos lá para a apresentação. Vamos falar agora um pouquinho aqui, né, sobre os documentos os documentos nas empresas, né? São muitos documentos. Esses documentos precisam ser guardados de forma correta. Toda empresa já tem um arquivo ali montado. E se essa empresa não tem, ela precisa ter. Então ela precisa se organizar para ela poder ter um arquivo, para ela poder guardar ali os documentos, né, importantes que precisam ser guardados. Então vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui. Gestão de arquivos. Comprovantes de pagamento, né? É o primeiro ponto e um dos mais importantes. Toda vez que pagar um documento, carimba esse documento, tá? Como pago. Então esses documentos têm que ser carimbados que eles foram pagos, ou então ele já tem que ter ali o carimbinho do banco, né? Já tem alguns bancos que fazem a autenticação no documento. Então precisa estar autenticado e guardado de forma adequada.
nós temos aqui, são provas de que você ou a empresa pagou por algum produto ou serviço. E tê-los bem guardado pode evitar que você tenha que pagar duas vezes. Isso é comum, tá? As pessoas quererem cobrar duas vezes da empresa. Por exemplo, a empresa deve para um determinado fornecedor. E tipo, o boleto venceu no dia de ontem e eu fui lá hoje pela manhã, né, um dia depois que venceu o boleto, fiz o pagamento do boleto nas casas lotéricas. Esse boleto só vai entrar na conta da empresa no outro dia, né? Então só no outro dia que a empresa vai saber que eu fiz o pagamento desse boleto. Porque as casas lotéricas funcionam da seguinte forma: você paga um boleto hoje, mas ela só vai dar baixa naquele boleto amanhã, 8 horas da manhã. Então amanhã, 8 horas da manhã, todos os boletos que foram pagos na casa lotérica no dia anterior, eles são pagos. Então se você pagou um boleto, imediatamente você acha que ele já cai no sistema pelas casas lotéricas só no outro dia. Tá? Então, por isso que muitas das vezes você vai comprar pela internet, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, pelo Mercado Livre, vou citar só um exemplo. Você vai lá no Mercado Livre, compra uma determinada mercadoria para pagar no boleto. Aí você vai lá na casa lotérica, paga aquele boleto. Quando é no outro dia, né, que vai cair, que o Mercado Livre vai receber a notificação de que o boleto foi pago. De repente, quando esse boleto foi pago no outro dia, já não havia mais aquela mercadoria em estoque, ele já não tinha mais, já tinha zerado o estoque daquela mercadoria. Aí o que o Mercado Livre faz? Ele te devolve o dinheiro no mercado pago, que é para você poder comprar novamente. E aí ele te informa que já não tem mais aquela mercadoria à disposição. Isso já aconteceu com vocês? De vocês comprar a mercadoria do Mercado Livre e no outro dia o Mercado Livre mandar uma notificação dizendo que aquela mercadoria estava zerado o estoque e o dinheiro vai estar no Mercado Pago e você pode comprar novamente. Já aconteceu com vocês ou não? Ou vocês não compram? Quantos aqui compram no Mercado Livre? Muitos não compram, né? Então, eu compro muito no Mercado Livre. Eu sou um fãzão. Gosto muito de comprar no Mercado Livre, só que eu não compro com cartão. Eu compro, geralmente eu pago no Pix, né? Agora nós temos essa facilidade do Pix. E antes eu pagava no boleto. Então eu imprimi o boleto e lá fazer o pagamento e tal, belezinha, tudo certinho. Agora não, agora eu já faço o pagamento do Pix. Para exatamente não acontecer isso, porque já aconteceu comigo duas vezes de eu comprar uma mercadoria no Mercado Livre e aí eles me enviaram a notificação que o meu dinheiro estava disponível no Mercado Pago, que eu poderia comprar novamente de outro fornecedor, porque aquele que eu comprei já não tinha mais, ou seja, já estava zerado o estoque. E muitas vezes eu ia lá, inclusive foi pneus, tá? Eu comprei pneus para o meu carro. E aí eu ia lá na Pneu Store, porque eu compro muito da Pneu Store, que é uma empresa aí bem conceituada e tem uns preços muito bons. Até indico vocês, se vocês quiserem comprar pneu para o carro de vocês, compre da Pneu Store. E ela tem ela lá no Mercado Livre, a loja oficial do Mercado Livre. E aí eu ia lá na loja oficial do Mercado Livre da Pneu Store, tinha lá, né, um estoque, e às vezes até mais barato. Eu ficava pensando, puxa vida, mas é porque eles fazem anúncios, né, separados. Tipo, eles fazem um anúncio com 200 unidades, fechou os 200 unidades, eles fecham aquele anúncio e faz um outro, né, com mais 200 ou 100 ou determinada quantidade que eles têm em estoque. É por isso que às vezes acontece isso. Mas aí, voltando aqui ao detalhe, é o seguinte, né, as casas lotéricas, elas não faz o repasse no mesmo dia, só vai cair o repasse no dia seguinte. Então, se você tiver urgência de pagar alguma coisa, né, você tem que pagar, às vezes, em outros bancos, né, o Bradesco, o Banco do Brasil, se bem que esses caras, o Sicoob,
né? O Sicoob até que é melhorzinho, mas o Banco do Brasil eles não gostam muito de receber, a não ser que você pague lá pelo seu cartão de débito nos caixas eletrônicos. Bom, então comprovante de pagamento. É importante a gente ter esses comprovantes de pagamento, guardar esses comprovantes de pagamento. E aí o que acontece? Voltando aqui na questão dos comprovantes, às vezes eu fiz o pagamento do boleto na casa lotérica hoje, mas como o meu fornecedor não recebeu o dinheiro hoje, às vezes ele vai me cobrar de novo. E se eu não tiver o comprovante de pagamento, pode ser que eu pague de novo, né? Às vezes na correria do dia a dia, pode acontecer de você pagar de novo. Eu já paguei o mesmo talão de energia 2 vezes. E aí você vai me perguntar, por quê, professor? Porque eu não autentiquei, eu não carimbei o talão de energia para eu ver que ele estava pago. Então eu paguei o talão, né? Aí depois ele ficou ali na minha geladeira, eu não tirei ele de lá e não coloquei pago. Hoje eu tenho a mania, né? Paguei, eu já coloco pago no talão. Com a caneta mesmo, eu pego uma caneta, vou lá no meu talão e coloco pago, porque geralmente eu pago ali pelo aplicativo. E aí não me lembrava que eu já havia pago, fui lá, paguei de novo. Então ficou com duplicidade de pagamento. Isso, muito bom, Cláudia. A Cláudia diz que escreve, né, no boleto, no talão, né? E eu também agora faço isso. Agora eu já fiz o pagamento, eu escrevo ali que está pago e já guardo ele. É muito importante te fazer isso. Aí você me pergunta assim, mas professor, deu duplicidade de pagamentos. O que vai acontecer? Eu vou perder esse dinheiro? Não, você não perde o dinheiro. Porque a empresa, quando ela identificar que você fez duplicidade de pagamento, ela vai lançar aquele valor na próxima fatura. Então, se a fatura for um valor acima daquele valor, depois ela vai lançar no próximo aquela diferença. Então, todo jeito você não perde no caso da energia, tá? Talão de energia. Se você pagar duplicado, não precisa preocupar, eles vão, né, jogar na próxima fatura. Só que aí, tipo assim, você ficou adiantando um pagamento, né? 30 dias antes, já pagou adiantado. Então, mas no caso de boletos bancários, você corre o risco de perder o seu dinheiro. Então, por isso que é importante sempre, no caso da empresa, ela tem um carimbo de pago. Então, pago, nem bota o carimbo lá, coloca a data e a assinatura. Tá resumido. Os principais comprovantes de pagamentos dos pagamentos são os recibos, né? E nós temos aqui os recibos, boletos bancários, depósitos bancários e as faturas de água, energia elétrica, telefone. Então, os boletos aqui, no caso de recibos e boletos, entra no caso dos fornecedores. Lembrando que são considerados comprovantes de pagamento quando estão com o carimbo de pago ou autenticação do banco. Então, isso aqui, principalmente dentro de uma empresa, a gente não pode pecar nisso aqui, né? Por quê? Às vezes você faz esse trabalho de pagamento na parte da manhã e outro colaborador faz na parte da tarde. Como que o colaborador da tarde vai saber se você pagou os boletos ou não? Carimbo, assinatura. Se está carimbado e assinado é porque está pago. Então ele não tem que preocupar mais. Se tem alguns que não foi assinado e que não está carimbado ou autenticado, ele sabe que não foi pago e que há necessidade de pagar. Então por isso é tão importante, né, ter o carimbo ali de pago. Bom, vamos para o próximo slide. Documentos fiscais. Nós estamos falando de alguns documentos e documentos que são necessários, há necessidade, né, de ser guardados. Esses documentos precisam ser pagos, depois esses documentos serão guardados, né, serão armazenados por um período de tempo. Em teoria, toda e qualquer venda de produtos e serviços deveria ter um documento fiscal emitido. Isto para que o governo possa coletar sua parte de impostos. Bom, isso aqui é um tema
né, que talvez a gente não consiga mensurar o tamanho da responsabilidade das pessoas quando envolve a questão fiscal. Porque o governo ele quer a parte dele, de qualquer forma. E as pessoas, já conversei com muitos empresários, e eles falam assim: se a gente for pagar do jeito que o governo quer, centavo por centavo, a gente não consegue. A gente não consegue sobreviver no mercado. Então, muitas coisas, né, vão passando ali na peneira grossa mesmo. Então, muitas coisas não passam ali pela área fiscal. Por exemplo, vocês, todos os lugares que vocês compram, emitido cupom fiscal para vocês ou nota fiscal? Nem todo. Tem muitos lugares que não fazem, né, gente? Parcial, né? Por exemplo, posto de combustível. A gente abastece 10 vezes. Quantas vezes a gente pega o cupom fiscal? Eu mesmo, nenhuma. Zero. Zero. Coloca R$ 100 aí. O cara mal terminou de abastecer, eu já tô indo embora. Uma pressa, né? Então não pego, não peço cupom fiscal. Então, a gente não tem esse costume, né? De pedir o cupom fiscal. Porque toda vez que é emitido o cupom fiscal, o governo já vai coletar ali a sua parte na fatura. Então vai ser gerado ali um débito, né, para aquela empresa, uma dívida de impostos que ele vai ter que pagar ali no final do dia, no final do mês. Né? Eu não sei como que é a negociação de cada um aí para com o governo, mas, né, no momento que ele emitiu o cupom fiscal, já vai gerar um imposto. Se ele não emite o cupom fiscal, não vai gerar o imposto. Né? Tem muitos supermercados que tenta, né, fazer manobra de todo jeito aí para poder não emitir. Aí na hora de emitir os cupons fiscais, eles emitem uma parte só, não emitem tudo. Isso acontece mais nesses mercados menores, né? Nos mercados maiores, isso raramente vai acontecer, mas, né, eles têm os seus meios, né, de organizar ali a parte fiscal. Mas é muito difícil, gente, essa parte fiscal aí para o empresário. A gente sofre, né, nós, pessoas físicas, sofremos, porque a gente paga muito imposto, tudo a gente paga imposto. Mas o comerciante, ele consegue visualizar, né? Nós não vemos, nós pagamos no escuro, mas o comerciante ele consegue visualizar o tanto de imposto que ele paga para o governo ou que ele devolve para o governo. Na verdade, ele tira do consumidor e passa para o governo. Então ele consegue, ele sabe, né, dos boletos de imposto que ele paga. 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 60 mil, depende aí do tanto que ele vende. Mas pensa comigo, o comerciante tem que ir lá, né, e pagar 60 mil de imposto. Né? O cara fica assim, puxa vida, né? 60 mil de imposto. Nós não vemos, nós pagamos. Tudo que você compra, até uma balinha, você paga imposto. Uma hora você para e observa, né, no cupom fiscal que você pega, lá na parte de baixo, na base ali do cupom fiscal, tem o valor dos impostos que foi cobrado sobre as mercadorias que você comprou. Uma hora vocês parem e observem ali os valores de impostos que vocês estão pagando. A gente paga um valor muito alto de imposto. Só que a gente não percebe, porque a gente não para analisar aquilo ali. Às vezes a gente pega o cupom fiscal, já embola e joga fora. Mas uma hora vocês observem para vocês verem o quanto vocês pagam de impostos. O valor é muito alto. O Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Do mundo. Maior carga tributária. Esse dinheiro vai para os cofres públicos. E vira farra, né? Vira farra. A verdade é essa. Vira farra na mão de poucas pessoas.
Não estou falando mal, tá? Estou só desabafando. Se esse dinheiro voltasse na mesma velocidade que ele vai para a população em benefícios, nosso povo seria muito bem cuidado. Mas infelizmente ele não retorna. Desta forma, alguém deseja falar? Pode falar, gente. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade. Desta forma, toda vez que você compra combustíveis para os seus caminhões ou realiza algum tipo de serviço na oficina mecânica, deveria ter um documento fiscal. Mas isso não acontece. A gente vai na oficina mecânica, a gente arruma o carro e vai embora. A gente não pega documento fiscal. Então, o mecânico trabalha o ano inteiro e só ganha 10 mil. Ele não ganha mais do que 10 mil, porque ele não vai comprovar a renda dele para pagar imposto para o governo. Então, é muito raro, não faz. O mecânico não vai fazer isso. Então o cara faz lá 500 mil de serviço, mas ele vai pagar lá 70 mil, 70 mil, não, eu só fiz serviço aqui para 70 mil, tá muito ruim, tá fraco, né? Mas na realidade ele passou ali 500 mil no caixa da empresa dele. E como a maioria recebe em valor em dinheiro, né? Por isso que o governo tem tanta vontade de tirar o dinheiro, no caso o dinheiro de papel, né? O dinheiro físico. Por quê? Quando o dinheiro é físico, você consegue fazer as manobras fiscais. Mas se fosse tudo digital, moeda digital, ninguém conseguiria fugir do governo, né? Das cargas tributárias altíssimas que o governo cobra. Aí ninguém conseguiria. Imagina, o cara receberia tudo em moeda digital, não teria como fugir. Né? Só consegue fugir, né, dessa carga tributária porque tem como, né, receber ali em dinheiro mesmo e fazer alguns investimentos ali, né, bem lentamente para fazer esse negócio, né, fluir. E por que que existe tanto tráfico, né, de drogas, essas coisas? É exatamente por conta dessas cargas tributárias altíssimas, pessoas ficam desanimadas e aí pendem, né, para esse outro lado aí de tráfico. Mas não compensa, tá, gente? Isso não compensa. Por mais que seja difícil sobreviver a essa carga tributária, mas nós vamos sobreviver e vamos superar isso. Os tipos mais comuns são a nota fiscal de produtos ou serviços ou cupom fiscal ao consumidor. Tem um lado positivo e o lado negativo, né? Então, assim, tem muitos empresários, principalmente inicial, que eles tentam fugir dessa parte fiscal de todas as formas possíveis. Né? Não emite nota fiscal de prestação de serviço, né? Não consegue fazer ali, lançar essa movimentação financeira, e aí até mesmo o contador já orienta ele a não fazer. Só que o que acontece? Se você precisa de um financiamento, né, do BNDES para poder dar uma alavancada na sua empresa, você não vai conseguir, porque você não é uma empresa fraca, pequena, né? De repente você está movimentando ali 500 mil, 600 mil por mês, só que o governo não sabe disso, porque você movimenta isso dentro do off ali, ninguém fica sabendo. E aí você também não consegue nenhum tipo de financiamento, porque o governo vai olhar para o seu negócio e vai dizer, não, esse cara aí não vai ter condição de pagar o financiamento depois, porque ele não movimenta nada. Então, se a pessoa tem interesse em conseguir algum tipo de financiamento no BNDES, ou que seja pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para dar uma alavancada ali no negócio, ele precisa emitir essas notas fiscais. É ruim, sim, é ruim, mas você precisa emitir essas notas fiscais, né? Você precisa aparecer, né? E aí o que acontece? Você vai juntando essas notas fiscais, né? Vai juntando esses comprovantes de renda, e aí quando chegar no final do ano, você fala, não, agora eu vou fazer um financiamento para alavancar a minha empresa. Aí você, como você já tem uma boa movimentação fiscal, você consegue o financiamento. Cíntia, eu não vou nem entrar nessa questão, porque senão a gente
falo que não deve, né? Porque a gente fica muito, assim, fica muito tirado, né? Com essas questões, assim. O Brasil precisa tanto de investimentos, né? Precisa muito de investimento. E aí a gente vê, né, o BNDES aí abrindo as portas para outros países. E aí a gente fica pensando assim, nós poderíamos ter metrô em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nós não temos, mas foi feito um lá em Caracas e nem foi pago, né? Tá atrasada a dívida. E aí você fala assim, já está abrindo as portas de novo para outros países, né? Então, no meu ponto de vista, eu penso que o Brasil deveria ser prioridade para o BNDES. Nós não deveríamos abrir as portas do BNDES para outros países, nunca, jamais. Ainda mais com um país, né, na situação que se encontra o nosso, precisando de investimentos. Né, várias empresas precisando de investimentos. Por que não investir no nosso povo? Né? Investir nas nossas empresas, né? Investir no nosso povo, porque aí, tipo assim, o mesmo governo que fala que o povo está passando fome, quer pegar o dinheiro do povo que está passando fome e dar para outro país, parece que fica meio sem conexão, né? Fica uma coisa assim meio, parece que não cola, né? Fica um negócio assim, parece que está criando uma mentira para poder esconder alguma coisa e tal. Então, assim, é uma coisa que parece que não flui mais, né? Ninguém é bobo para acreditar nessas conversas fiadas, né? Mas vamos torcer, né, para que os nossos representantes no Senado Federal e na Câmara dos Deputados possa fazer alguma coisa para impedir que o nosso BNDES jorre o nosso dinheiro para outros países, né? Que ele possa ser investido no nosso país, porque o nosso país precisa. Tantas empresas, né, que tem aí começando agora, tem a Cláudia, se eu não me engano a Cláudia, né, que tem uma distribuidora, tem a Marielle, que tem uma vidraçaria. Então, assim, são empresas que talvez se tivesse um investimento ali, alavancava, né? Um negócio crescia mais, tinha condição de investir. Então, assim, se nós... Eu penso que o BNDES tem que ser... tem que estar de portas abertas para o nosso povo, para atender a demanda do nosso povo, né? Para gerar emprego para o nosso povo. Esse negócio de abrir o nosso banco aí para outros países, ainda mais países quebrados. A Argentina está quebrada, né? A inflação na Argentina é a maior do mundo hoje. O cenário na Argentina está tão feio que está mais feio do que o cenário da Ucrânia com guerra. A Ucrânia com guerra tem uma inflação menor do que a Argentina. Então, gente, eu vou respirar. Vamos começar a falar de novo de gestão de arquivos. Contratos. Os contratos, diferente dos documentos fiscais, prevêem um acordo entre duas ou mais partes para a prestação de um serviço ou a venda de produtos por um período de tempo determinado ou não. Bom, os contratos, eles são muito importantes, muito importantes. E os contratos, eles devem ser guardados. Existem contratos de diversas naturezas. Existem contratos de prestação de serviço, né? No caso, eu prestando serviço para uma outra empresa como terceirizado. Existem contratos da empresa que contrata a empresa terceirizada. Existem contratos de compra e venda de imóveis. Existem contratos de aluguel de veículos. Existem contratos de aluguel de máquinas. Existem vários tipos de contratos. Existem contratos com fornecedores. Existem contratos com clientes. Então, existem diversos tipos de contratos. E esses contratos, eles são muito importantes. Por que são importantes? Porque nesses contratos existem cláusulas que pode ajudar a minha empresa e também pode trazer prejuízos para a minha empresa caso essas cláusulas não sejam cumpridas. Então, a gente precisa guardar esses contratos e ter acesso a esses contratos de forma fácil. Então, eu não posso guardar esses contratos em um local onde eu não vou encontrá-los, porque eu vou precisar desses contratos.
momento ou outro eu preciso. E como encontrá-los? Então ele precisa ser guardado de forma muito bem organizada para que eu encontre na hora que eu precisar, certo? Então a gente precisa, primeiro eu estou falando dos documentos, né? Depois a gente vai falar para vocês as formas de armazenamento. Como que a gente faz para armazenar esses documentos? Por enquanto vamos falar aqui só dos documentos. Um contrato, para ser válido, pode até ser de boca, ou seja, verbal. Isso aqui, gente, no passado funcionava muito bem. Aqui próximo de casa tinha um senhor, eu gostava muito de conversar com ele. Agora ele mudou, ele não está morando mais aqui, ele está morando lá perto, está morando em Itajá. Mas é um senhor assim já de uns 70 anos de idade, e eu achava engraçado conversar com ele. Aí ele falava assim: meu filho, na minha época, se eu tirasse um fio do meu bigode e deixasse lá na tua casa e falasse: daqui 30 dias eu venho buscar o fio do meu bigode, você podia esperar que daqui 30 dias eu ia lá na sua casa buscar o fio do meu bigode, porque o homem tem palavra, homem tem honra, homem tem que honrar os compromissos, homem tem que fazer a coisa da maneira correta. E todo mundo vivia bem nessa época e todo mundo honrava os seus compromissos. Aí eu fiquei observando assim, pensando, como era bom, né? O contrato assim de boca, firmado, né? Hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, você não pode confiar mais em ninguém. Se você fez qualquer tipo de negócio com uma pessoa, faça um contrato e registre esse contrato. Registra não, pelo menos faz a autenticação das assinaturas. Né? Pega o contrato, vai em um cartório e faz a autenticação da assinatura da pessoa e da sua. Porque aí aquela autenticação de assinatura faz com que essa pessoa tenha que cumprir as cláusulas do contrato. Porque se ela não cumprir, ela pode responder judicialmente. Então, pessoal, contrato deve ser feito, um contrato muito bem feito, as cláusulas devem estar presentes no contrato. Esse contrato, antes de ser assinado, precisa ser lido, tá? Antes que você assine qualquer contrato, leia o contrato, leia as cláusulas do contrato, para saber se o contrato não está beneficiando a outra pessoa mais do que você. Porque o contrato, no mesmo momento que ele te beneficia, ele também te coloca responsabilidades. Então, você tem que verificar se os benefícios e as responsabilidades estão equilibradas dentro do contrato. Então, você não pode simplesmente assinar um contrato só porque alguém diz que está muito bem feito, que está tudo beleza, está tudo dentro do padrão, né? Porque aí, se você não ler esse contrato, depois você pode se arrepender amargamente lá na frente, caso você queira fazer uma quebra de contrato, tá bom? Então, o contrato precisa ser lido, precisa ser analisado. Principalmente vocês mulheres, né? De repente você tem um filho, seu filho tem que receber pensão. De repente o marido quer fazer um contrato com você, quer fazer um tipo de negociação. Não, vamos fazer um contrato aqui e tal. Leia o contrato antes de você assinar. Você vai comprar um imóvel, leia o contrato antes de você assinar. Vou comprar um terreno parcelado pela imobiliária. Leia primeiro o contrato, não assine antes de você ler. Pode ser que lá existe algumas cláusulas que vai te prejudicar e muito caso você queira tomar algumas decisões dentro do seu imóvel, se der o imóvel que você comprou. Então tome muito cuidado, leia o contrato. Eu já vi muita gente chorando amargamente por conta de uma cláusula dentro de um contrato. Tá? Por conta daquela cláusula, eu já vi muita gente perder benefício, perder dinheiro, perder tempo e sofre muito, não adianta. Depois que assinou o contrato, registrou, autenticou, né, a assinatura em cartório, não tem volta. Você vai responder judicialmente caso você faça uma quebra de contrato. Alguém já sofreu assim por conta de quebra de contrato e por falta de ter lido as cláusulas do contrato? Ou você conhece alguém que passou por isso? Então,
Isso é importante, viu, gente? Então, principalmente se você trabalha em uma empresa e você é a pessoa que responde pela parte de contrato. Então, analisa primeiro o contrato para depois você assinar. E se você for fazer também qualquer tipo de negociação, analisa primeiro o contrato antes de você assinar. Existem contratos aí de tratamentos dentários, existem contratos de planos de saúde, existem contratos de compra e venda de veículos. Tomem muito cuidado, gente. Mas como aqui estamos falando de documentos, então significa papel que você assinou junto ao seu cliente ou fornecedor. Então, esses contratos, eles devem ser assinados, depois eles devem ser autenticados em cartório assinatura e depois eles devem ser muito bem guardados. Guarde muito bem, né, então, um contrato, porque ele pode ser a sua única prova sobre algum acordo firmado. Gente, já aconteceu de você fazer um acordo verbal com alguém e ele quebrar o acordo, ou ela nem quebrar o acordo com você, e depois ainda dizer, não falei isso, eu não falei que era assim, eu falei que era assim, assim e assado. Já aconteceu isso? Sim. Já aconteceu comigo também, gente. Muitas vezes. Às vezes eu firmar um compromisso com alguém e depois a pessoa arrepender do compromisso e dizer, não, eu não falei isso, né? Não era bem assim, não era assim que eu estava falando. Então, às vezes coisas simples, tá, gente? Não estou falando de negócios, porque negócios têm que ser documentados. Então eu nunca tive problema com negócio, porque meus negócios são sempre documentados, então não tem problema. Mas às vezes, assim, questões simples, né? De você falar assim, ô João, eu vou te esperar lá na casa da Maria para a gente poder fazer um serviço lá para Maria, um serviço voluntário. Vamos lá dar uma força para Maria. Eu te encontro lá 2 horas, João. O que você acha? Não dá para a gente fazer isso lá? Dá, vou lá. Aí 2 horas você tá lá na casa da Maria e nada do João chegar. E aí você liga pro João e fala, não, eu falei pra você que eu ia, mas era 3 horas da tarde, não era 2 horas não. E aí vai fazer o quê, né? Não tem como provar, foi um acordo ali verbal. Então tá bom, fica por isso mesmo. Mas então tudo tem que ser verbalizado. Agora é interessante, né, que nós estamos vivendo um tempo bom. Por que um tempo bom? Hoje nós temos uma ferramenta, né, de acordo chamada WhatsApp. Tomem muito cuidado, viu, pessoal? Tomem muito cuidado com o WhatsApp, tá? Porque essa ferramenta está colocando muita gente na cadeia. Essa ferramenta está fazendo muita gente pagar indenização por danos morais. Então tome muito cuidado com o que você fala no WhatsApp, porque hoje ele serve como prova. Então tudo que você fala no WhatsApp serve como prova, né? Se alguém te processar por calúnia, difamação e você disser que não fez, e se lá no WhatsApp está registrado que você fez, você será processado. E hoje existe também uma outra ferramenta chamada print, tá? O print é eterno. Então, por mais que você mude de número de telefone, não tem jeito. O cara vai ter lá o print da conversa, o print do número do seu telefone, registrado no seu nome, vai te processar e você vai ter que pagar uma indenização para ele. Tome muito cuidado com o que vocês falam no aparelho celular, no WhatsApp. Inclusive hoje quase não se usa e-mail, né? O e-mail ele era muito utilizado para mandar informações exatamente pelo registro, por ficar registrado. Então hoje a gente usa muito o WhatsApp porque também fica registrado e serve como prova judicial. Então não tem para onde fugir. E o WhatsApp é uma ferramenta ali, né, que você comunica diretamente e de forma muito rápida. Então, hoje se usa muito para compras, para vendas, para mandar boletos, recebimento e assim sucessivamente.
Guardar muito bem os contratos firmados. Tipos comuns de contratos são apólices de seguro, locação de imóvel, compra e venda de veículos e prestação de serviços e de frete. São alguns tipos de contratos. Os extratos. Tente entender os extratos como algo que foi extraído como informações em algum momento, refletindo a posição daquela conta naquele período de tempo. Os extratos também são importantes porque neles constam muitas informações como pagamentos, recebimentos, vários tipos de recebimentos de boletos, recebimentos de cartão, de débito, de crédito. Então é importante os extratos, né? Se você tem ali as empresas, muitas empresas têm todos os meses, né? No final do mês vai lá e tira o extrato e ali consta tudo que foi movimentado naquela conta durante todo o mês. É bom também, fica fácil para você depois fazer, na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda, vai facilitar muito para você. Os tipos mais comuns são os extratos de banco e do cartão de crédito, mas é possível ter também extratos de abastecimentos, de postos de combustíveis ou extratos de depósitos de FGTS dos funcionários. Então esses extratos eles são importantes para você fazer o controle financeiro. Os extratos impressos são especialmente importantes porque os bancos só te mostram os últimos 90 dias de movimentação. Então, se você imprime todo o extrato ali mensal, você pode guardar esse extrato. Se porventura você precisar fazer alguma verificação, fazer auditoria na empresa para saber das questões financeiras, tudo que foi pago, como que foi pago, você tem esse extrato guardado. Uma sugestão é que todo início de mês imprima o extrato do mês anterior, ou seja, fechou o mês no dia 30, dia 1º, já emite o extrato e guarda. Carta de cobrança. As cartinhas de cobrança do Serasa, SPC ou outros serviços de crédito são especialmente importantes para te informar sobre a inclusão do seu CPF ou CNPJ como devedor. Hoje em dia, principalmente do empresário para o cliente, pouco se faz essas cartinhas, né? Porque hoje quase ninguém vende mais fiado, né? Vende mais no cartão de crédito ou débito, dificilmente tem aquelas notinhas como tinha antigamente. Antigamente era demais. Então, existe essas cartas de cobrança, também deve ser aí organizada e para que você tenha controle. Caso isso aconteça contigo, eu sugiro que você procure resolver o mais rápido possível. A questão das cartas de cobranças antigamente era muito eficiente. Hoje, o que acontece? Se você não paga um boleto bancário de um fornecedor, ele já manda para o protesto. Fica mais caro, né? Quem aqui já teve que fazer pagamento de contas que foi para protesto? Ninguém? Todo mundo aqui é de boa, né? Geralmente pessoas físicas, geralmente vai por conta de veículos que estão com documento atrasado, tá? Tem muita gente aí sofrendo a beça porque o documento do veículo atrasou e ele não conseguiu pagar e o nome dele está em protesto. E aí fica caro para organizar, muito caro. Agora, as empresas, isso acontece frequentemente. Não pagou o boleto bancário com o fornecedor, ele não vai mandar uma cartinha de cobrança, ele já vai mandar direto para o protesto. E aí fica bem mais caro, gente. Vamos aqui um pouco mais para frente. Recursos humanos. Se você tem uma empresa, provavelmente tem funcionários e lida mensalmente com os documentos que comprovam esta relação. As formas como as leis no Brasil foram feitas contribuem imensamente para um número absurdo de ações trabalhistas. Por este motivo, você precisa, além de seguir a lei, buscar comprovar sempre que possível, através de documentos, suas relações com os funcionários. Meu amigo,
Isso aqui é muito importante, viu, gente? Porque a gente sabe que existem pessoas de todos os jeitos, todo jeito. Às vezes a pessoa quer sair da empresa, ele ruma uma questão na empresa para poder sair, e quando a empresa dá um jeito de mandar ele embora, ele entra na justiça contra a empresa, né, porque ele estava doente e a empresa mandou ele embora. E aí ele vai tentar conseguir tirar ali um proveito daquela situação. E muitas das vezes ele tem razão, né? Não vou dizer que não tem. Muitas vezes a pessoa tem razão e entra na justiça. E a empresa, por outro lado, ela precisa provar que aquele colaborador não informou que estava doente. Então, se ela tem documentos necessários para provar, né, ela vai conseguir se defender daquele colaborador. Agora, se ela não tem documentos para provar e o colaborador tem, a empresa é o lado forte. Entenda o que? Toda empresa é o lado forte. Né? Lembra daquela história que a gente diz assim, que o cliente tem razão? O cliente tem razão. O cliente tem razão. A gente precisa saber que o cliente tem razão. Então, para a justiça, o funcionário tem razão. Funciona mais ou menos da mesma forma. Então, para a justiça, o funcionário tem razão e a empresa está errada. Sempre por essa visão, sempre para esse lado. Aí você me pergunta, mas por que isso acontece, professor? Porque a empresa, ela é o lado forte da história e o funcionário é o lado fraco. O funcionário é frágil, não tem como se defender. É como se a justiça fosse lá te defender, porque a empresa é mais forte que você e você não tem como se defender da empresa. Então a empresa judiou de você, acabou com você, te jogou na lata de lixo e agora o juiz tem que ir lá e fazer essa empresa pagar pelo preço. Então, assim, a justiça, ela vê o colaborador como parte mais frágil. Então, ela sempre vai proteger o colaborador. E a empresa vai ter que pagar o preço. A justiça, ela tem um lado, tá? Por exemplo, quando é na questão de relacionamento do casamento, a mulher é o lado frágil. Então, a justiça sempre vai proteger a mulher. O homem sempre vai pagar o preço, porque o homem é o lado forte e a mulher é o lado frágil. A empresa é do mesmo jeito, a empresa é o lado forte e os funcionários, os colaboradores, são o lado fraco. Então sempre vai ter, sempre, aí a gente fala assim, 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas se tiver como provar. Se não, a empresa sempre vai ter que pagar por essas questões. Tá? Não estou dizendo aqui, eu não estou dando uma opinião sobre o tema. Eu estou falando mais ou menos como funciona. Se eu tiver errado, vocês podem falar, não, professor, eu penso diferente. Tudo bem, eu respeito, né? Se você pensa diferente. Mas aí depois você me explica qual é o colaborador que perdeu uma causa na justiça para a empresa e qual é a mulher que perdeu uma causa na justiça por questão de separação. Não tem. Eu não conheço. Né? Porque geralmente é o lado mais frágil. E eu não estou aqui para discordar, eu não discordo disso. Eu estou de acordo plenamente que as mulheres merecem sim ter uma visão especial e que os colaboradores sim merecem sim ter uma visão especial nessa questão jurídica, porque sim é o lado mais frágil. Bom, vamos aqui um pouco mais. Alguém mais deseja dar sua opinião? Né? Pode ficar à vontade, pessoal. Aqui nós temos alguns documentos importantes aqui na questão de recursos humanos. Nós temos contrato de experiência. Vocês sabem dizer qual é o tempo de um contrato de experiência? 6 meses, não é? Não, não é 3 meses. São 90 dias. 90 dias. Às vezes a gente pensa que é 3 meses, né? Porque quando a gente fala 90 dias, na cabeça da gente vem 3 meses, né?
Mas não é. Por exemplo, se o mês for de 31 e você joga 3 meses, vai dar 91 dias. Por exemplo, se tiver um mês de 31, vai dar 91 dias no final do contrato. Então não é 3 meses, são 90 dias. Contrato de experiência são 90 dias. Então, se você quer residir um contrato de experiência, inteirou 90 dias, você faz a rescisão do contrato. Se você falasse, não, mas é 3 meses, aí se o mês é de 31, vai dar 91 dias. Passou um dia, já não faz mais a rescisão do contrato, certo? É uma dica muito importante para vocês, tá? O contrato de trabalho, 90 dias. Aí nós temos os olerites assinados, são muito importantes, né? Comprova que aquele colaborador recebeu ali o pagamento do seu salário. Ainda que a maioria das empresas, né, elas fazem um pagamento em conta bancária e aí ela já tem um comprovante ali de pagamento, mas é importante, né, por conta da consciência. Então, por conta da consciência, o colaborador assina o olerite. Até porque o colaborador também precisa atestar que aquele é o salário dele. Ele tem que assinar. No momento que ele assina, ele está concordando com o olerite ou com o pagamento daquele mês de salário. Porque, porventura, existem muitos casos. Por exemplo, eu sou professor horista, então eu ganho por hora trabalhada. Tem mês que eu faço 8 horas diária, tem mês que eu faço 4 horas diária. Então, o meu pagamento do meu salário nunca vai ser o mesmo, sempre vai oscilar. Para mais, para menos, mas está sempre oscilando. E aí chega no final do mês, a empresa faz o pagamento. Se eu não concordar com o pagamento, eu não vou assinar no olerite. Se eu concordar com o pagamento, eu vou assinar no olerite. Então a empresa tem o olerite assinado dizendo o seguinte: não, ele concordou com o pagamento. Então fechou o mês, certo? Então ela precisa ter uma prova de que você concordou com o pagamento. Se ela não tem como ela dizer que te pagou. Ainda que tenha o comprovante de pagamento lá do dinheiro na sua conta. Não, você pagou quanto? R$1.000. Tá, mas eu deveria ganhar 1.200 porque eu fiz algumas horas extras, eu trabalhei mais horas esse mês, então o salário veio errado. Aí a empresa tem que fazer o quê? Corrigir. Se a empresa não corrigir, você não deve assinar o olerite. Porque no momento que você assinou o olerite, você está concordando com aquele pagamento. Certo? Existem muitas pessoas que ganham, né, por exemplo, na carteira, um salário e meio. Mas aí a empresa paga para ele 2 salários. E aí, em contrapartida, a empresa não quer pagar a parte fiscal para o governo, né, e nem para o funcionário, porque o colaborador está perdendo ali FGTS de meio salário todo mês, mas é um acordo entre as partes, né, entre a empresa, o colaborador e tal, e aí a empresa coloca ele para assinar o olerite ali daquele valor de um salário e meio todo mês e um recibo à parte. Tá? Aí o que acontece? Você está concordando com a empresa, não está? Porque você está assinando. Então houve um acordo, você concordou, você assinou. Tá, se você fez isso durante 10 anos, se você for somar meio salário durante 10 anos, você perdeu muito dinheiro, né? Sim. Aí você fala assim, tá, eu concordei. Mas se daqui 10 anos você entrar na justiça, processar essa empresa, e se você tiver como provar que você ganhava esse meio salário à parte durante esses 10 anos, essa empresa vai ter que te pagar, né, o FGTS, férias e 13º de salário desse meio salário durante esses 10 anos. Para você ver o tanto que é complicado esse negócio de empresa. Por isso que a empresa ela tem que trabalhar segura com seus colaboradores, para que não venha acontecer esses problemas no futuro. Tá? E se você concordou com esse tipo de situação, esse é o meu ponto de vista. Eu não devo concordar.
Mas se eu concordei, eu também não devo entrar na justiça daqui 10 anos para processar a empresa, porque eu também estaria, né, sendo muito injusto, porque se eu concordei, então eu não posso fazer isso, não é verdade? Já que a empresa me serviu durante ali aqueles 10 anos. Então eu também tenho que ter um pouco aí de empatia e dizer assim, não, não vou fazer isso com a empresa, porque a empresa foi boa para mim durante esse tempo. Mas eu estou citando os dois lados da moeda, tá, gente? Para vocês saberem, né, que existe essas possibilidades. Se você é um empresário, evite isso. Não faça isso porque você pode sofrer as consequências lá na frente, tá? Nós temos atestados médicos, folha de ponto, comprovante de pagamento de FGTS, comprovante de pagamento de INSS. Bom, eu estou citando alguns documentos aqui, né, que a gente precisa estar fazendo aí o arquivamento. E depois a gente vai falar como que a gente vai arquivar esses documentos, né, de que forma eles serão guardados. Aí nós temos também alguns outros documentos aqui, algum tipo de arquivo. Agora nós vamos falar um pouco dos arquivos. Aqui tem três tipos de arquivos: arquivo ativo, arquivo inativo e o arquivo morto. O arquivo ativo é aquele que a gente, né, precisa movimentar ele. Então você precisa daquele documento. Eu vou citar até alguns exemplos. Por exemplo, o arquivo ativo é aquele que pode ser alterado ou modificado a qualquer momento. Isto é, trata-se de um documento ou de um documento mais atual. Então, existem documentos que precisa ser movimentado, né? Eu guardei, por exemplo, um boleto bancário que vai vencer daqui 30 dias. Então ele vai ficar aqui no arquivo ativo, porque eu vou movimentar esse boleto ainda, eu vou ter que fazer o pagamento dele. E a partir do momento que eu fizer o pagamento dele, eu vou mandar ele para o arquivo, para o próximo arquivo aqui que nós vamos falar, né, que é o arquivo inativo. Mas antes disso eu vou ter que fazer o pagamento. Então esse arquivo ativo é isso que a gente está sempre movimentando. São os documentos mais novos, né, os documentos ali que a gente vai ainda movimentar. Olhei para um documento e não preciso mais movimentar esse documento aí nos próximos dias. Eu já vou mandar ele aqui para o arquivo inativo. O arquivo inativo, por sua vez, não recebe consultas com frequência e, portanto, também não é alimentado. Então, esse arquivo inativo, o que acontece? Ele vai recebendo esses documentos que eu não vou precisar, né, ali estar verificando naquele momento, que é igual o arquivo ativo, eu preciso do documento a qualquer momento. Se eu não preciso mais, eu já posso colocar no arquivo inativo. E aí ele vai ficar armazenado aqui no arquivo inativo por um tempo, e quando eu entender que eu não preciso mais dele aí no próximo ano, eu já vou mandar esse documento lá para o arquivo morto. E às vezes eu vou precisar dele. Tem documentos que a gente precisa até guardar até 5 anos, né? Por exemplo, o colaborador saiu da empresa, né? Quando ele sai da empresa, os documentos dele vai estar ali no arquivo ativo. Saiu do arquivo ativo para o arquivo inativo, dali um ano eu jogo para o arquivo morto. Aí ele vai ficar lá, né, alguns documentos por 10 anos e outros até 30 anos, que é o caso de pagamento de INSS, contribuição assistencial. E o arquivo morto é aqueles documentos, né, que eu não preciso estar movimentando no próximo ano, mas deve ser guardado aí até os 30 anos, 10 anos, 5 anos, eu mando lá para o arquivo morto. E aí, no momento que esses documentos também não for necessário mais guardar, eles serão incinerados. O arquivo morto possui sua importância documental, mas não recebe alteração ou consultas. Então eu não vou consultar nada nesse arquivo aqui, a não ser que há uma necessidade. O funcionário saiu da empresa tem 5 anos e agora está processando a empresa. Cadê os documentos? Está lá no arquivo morto. Então vamos lá buscar. A gente vai ter que ir lá no arquivo morto pegar esses documentos. Mas ele não recebe documentos assim, ele não recebe visitas, né, com frequência, melhor dizendo. Bom, nós falamos um pouco aqui dos documentos, nós falamos um pouco aqui sobre os arquivos, cada tipo de arquivo.
E as dúvidas de vocês? Tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa, algum complemento? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo. Tranquilo. Ótimo. Bom, pessoal, então a nossa aulinha de hoje é isso, né? Amanhã a gente dá continuidade nesse assunto. Amanhã a gente vai continuar falando, né, sobre os arquivos, né, as formas como esses documentos devem ser armazenados. Hoje nós falamos bastante aqui dos documentos, falamos um pouquinho também do tipo de arquivo, e amanhã a gente vai falar como que funciona esses arquivos, né, como que a gente faz para guardar esse documento, como que a gente faz para encontrar ele depois, né? Mas é um documento tão pequeno, vai ficar no meio de um monte de caixa, como que eu vou fazer para encontrar esse documento? Bom, a gente vai aprender isso nas próximas aulas. Eu quero agradecer vocês aí pela presença, um forte abraço e um excelente final de tarde para vocês. Obrigado, professor.